né? Bom, vamos lá. Então, beleza. A gente vai começar o dia de hoje aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo que a gente já tem seguido, né? A gente tem feito aí, nas últimas semanas, uma sequência, né, em relação a todos esses itens aqui. A gente já passou, como eu já revisei, a gente já passou sobre os pods, sobre os containers, já falamos sobre a réplica set, deployment, services, já comentamos sobre o Ingress, né? Na semana passada a gente iniciou então um processo para falar sobre os volumes mounts, né? Que são os pontos de montagem, e aí a gente falou sobre os volumes persistentes e as requisições de volumes persistentes, né? Que é o persistent volumes e os persistent volumes claim. Eu percebi que o pessoal ficou até bem confuso na semana passada. O próprio Marcelo Frasson ele levantou algumas dúvidas, né, sobre porque talvez não tenha ficado um pouco claro, né, mas eu acho assim é legal se o pessoal não entender ou se tiver dúvida, entrar em contato, questionar, né, perguntar. O Marcelo Cardoso mesmo ele reviu os vídeos e ele até deixou uma dúvida para mim lá no YouTube nem lembro do que era que ele tinha me perguntado, mas eu respondi para ele lá. E então, se vocês tiverem dúvidas, assim, manda as dúvidas para a gente poder trazer aqui, porque talvez as dúvidas são de todos, né? O pessoal fica bem quieto durante a apresentação, mas a ideia é a gente tirar essas dúvidas, sim, tá? Só que daí, continuando a ideia dos pontos de montagem, né? A gente vai falar hoje do Config Maps, tá? Então, o que é a ideia nossa do Config Maps? É explicar um pouquinho de como que ele funciona, né? Para qual é o problema que ele vem nos ajudar a resolver e, e um exemplo de uso, né? Então, assim, eu acho que ele é bem tranquilo de aprender, mas é por isso que eu vou pedir um pouquinho de atenção para a gente poder dar o devido valor, tá? Para ele. Se eu conseguir, eu explico um pouco sobre secrets hoje. Se não, a gente fica só no config maps, tá? Mas durante a explicação, eu vou fazer os pontos de relação que existe entre o config maps e as secrets, tá bom? Beleza? Então eu vou verificar sempre que possível falar disso. Para a gente poder falar dos config maps, eu vou primeiro explicar um fator muito interessante que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Kubernetes, tá? Que é o quê? Quando a gente está falando do Kubernetes, a gente está falando de uma forma de facilitar o nosso processo de deployment, né? E quando a gente está falando disso, a gente está pensando em como que a gente cria a melhor forma de pegar uma aplicação e transitar ela pelos ambientes sem que eu precise ficar mandando junto com ela valores, né? Então, valores de configuração, né? Por quê? Porque se eu precisar trocar um banco de dados, por exemplo, o endereço do banco de dados, eu não preciso recompilar a aplicação ou ter que mexer num arquivo de configuração da aplicação. Se eu precisar trocar o endereço de um Redis ou de um Mongo ou qualquer outra aplicação de suporte, eu preciso que a minha aplicação ela não seja alterada para isso, né? Então, aí começa então um ponto do desenvolvimento que vem do 12 Factors, né? O que são os 12 Factors? 12 Factors, não sei se eu já comentei isso, 12 Factors vale um bate-papo legal aí, se um dia a gente quiser falar sobre esse assunto. Mas 12 Factors, eles são os 12 fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai desenvolver uma aplicação para que a gente deixe ela pronta para a nuvem, né? Que a gente chama de Cloud Ready. Né? Ou seja, se ela já foi criada nativa para ser rodada na nuvem. E um desses fatores, ele fala exatamente de a gente não armazenar nenhum tipo de configuração dentro da nossa aplicação. Mas aí algumas pessoas vão falar assim, Marcelo, mas a minha aplicação ela já tem um arquivo de config, que é fora da aplicação, então não preciso compilar. O webconfig eu consigo entrar nele no .NET e fazer alteração. No Java eu consigo colocar isso num properties. Tudo bem, eu concordo, elas já estão externalizadas. Mas e se eu quiser, na verdade, criar um container e esse container já tiver um arquivo lá dentro e eu quiser gravar essa imagem? Né? Como que eu faço para fazer com que essa imagem ela possa ser usada em diversos ambientes e eu possa alterar essas informações? Né? Então, existem várias formas de fazer isso. Uma delas são através das variáveis de ambientes, né, que eu acho que é de conhecimento de todo mundo, e outras são através dos pontos de montagem que a gente pode fazer. Então é isso que o Config Maps vem trazer para a gente. Alternativas para a gente poder ter variáveis de ambiente personalizadas de acordo com cada ambiente e também permitir que a gente possa ter pontos de montagem de arquivos, tá bom? Então, indo direto para a explicação, tá? A gente está falando o quê? A gente está falando que os config maps, eles vinculam, isso é interessante, vinculam arquivos de configuração
argumentos de linha de comando, variáveis de ambiente, número de portas e qualquer outro artefato de configuração aos nossos containers e componentes do sistema dos pods no ambiente de execução. Então, os config maps permitem separar as configurações dos pods e dos componentes, o que ajuda a manter as cargas de trabalho, né, os nossos workloads, portáteis. Isso facilita a alteração e gerenciamento das configurações e evita a fixação do código dos dados de configuração para as especificações do pod. Né? Lembrando, o pod é um container. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu puxe a imagem e que a imagem não rode com os valores defaults. Eu quero que ela rode com os valores que eu quiser implementar. Então, o config map é uma dessas formas da gente fazer isso, tá? Então, ele é útil para armazenar e compartilhar informações de configuração não confidenciais e não criptografadas, tá? Essa vai ser a principal diferença que a gente vai ter entre o config map e os secrets, tá? Então, toda vez que eu crio um config map, ele vai ser um jogo de configurações que eu vou poder colocar dentro do meu Kubernetes, e eu vou poder vincular ele com um nome e vou poder vincular com chave e valor, vou poder vincular com conteúdo, vincular com o que eu precisar. Só que tudo que eu colocar dentro do config map vai ser legível. Eu vou poder simplesmente dar um cat dentro da informação e eu vou ver o conteúdo daquela informação, tá? Essa informação ela vai estar disponível para quem estiver administrando o sistema, para quem estiver vendo as coisas normalmente. Qual que é a outra forma de eu fazer isso? É através de secrets, né? Como o próprio nome diz, né? O que a secret faz? A secret, ela pega as informações que eu quero utilizar como variáveis de ambiente, por exemplo, e em vez de eu armazenar em config maps limpos, eu armazeno ela dentro do secrets em formato criptografado, né? Por padrão, o formato criptografado é base 64, né? O que não é assim, nossa, que criptografado, né? Tá oculto, nada, né? O Diogão mesmo aí pega ali, volta e meia, vai lá, cata um property, bate base 64 e já sabe que tá escrito no secret, né? O Diogo já tá expert nesse ponto aí, né? Mas então, na verdade, o que ele está fazendo? Na verdade, eu estou ocultando a informação de uma forma que ela não seja visualmente acessível, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa vê a variável de ambiente, ela vai ver o valor dela criptografada e somente dentro do pod, ou seja, somente quando o pod estiver utilizando aquele valor, é que o valor vai ser visto de forma limpa, tá? Então, basicamente, essa é a primeira diferença que a gente tem entre os config maps e as secrets, tá? Mas vamos dar uma olhada em como isso funciona, porque eu acho que daí fica mais claro para a gente entender, tá? Então, aqui a gente tem os config maps, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. Se a gente pegar aqui do lado esquerdo da tela, eu vou ter aqui ó, um comando para inclusão de config maps a partir de arquivos. Então, olha só que interessante. O que eu posso fazer? E é o ponto mais interessante. Se eu for, por exemplo, subir uma aplicação Java, tá? Eu vou usar o Java aqui como exemplo, mas eu posso usar qualquer outro. Se eu for subir uma aplicação Java, essa aplicação Java, e eu quero eu quero configurar o application properties, tá? Que vai dentro da pasta da minha aplicação, que vai estar lá rodando junto com a minha aplicação. O que eu posso fazer? Eu posso não criar esse arquivo dentro do meu container, então eu não crio esse arquivo. Eu pego esse arquivo, gero ele do lado de fora e eu posso criar um config map que tenha o conteúdo desse arquivo, tá? Então eu vou pegar esse arquivo e vou criar um config map para isso, tá? Esse arquivo que eu vou criar como config map, eu vou poder, na hora que o pod subir, né, na hora que eu fazer com que o pod esteja rodando, eu substituir esse arquivo dentro do pod pelo conteúdo, né, do arquivo que está na config map, certo? Como se eu estivesse fazendo um link para um arquivo externo. Né? Então, eu estou substituindo aquele arquivo que deveria existir dentro do meu container por um valor que é injetado dentro do meu pod no momento da execução dele. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Então, quando eu dou um comando kubectl create config map e passo um nome para essa configuração, né? Eu determino qual que é o nome que eu quero utilizar, e eu falo que vai ser a partir de arquivo, eu estou criando uma única configuração que possui um arquivo dentro dela. E ela não precisa possuir um arquivo só, tá? Ela pode possuir vários arquivos dentro dela. Então eu posso ir encadeando aqui from file, from file, from file, quantas vezes for necessário. Se eu precisar ter uma pasta, e essa pasta ela precisar
ser uma pasta de configuração. Então, por exemplo, eu crio vários arquivos de configuração na minha aplicação e eu preciso que todos esses arquivos sejam substituídos. Eu posso fazer, então, o quê? Criar o meu config map, que é o exemplo 2 aqui, onde eu faço a criação dele através desse comando, e eu faço a leitura de um diretório inteiro. Tá? Dessa forma, eu estou pegando todos os arquivos que existem dentro do diretório, colocando eles dentro da config map. Perfeito? Do lado direito, eu mostro um exemplo, né? Então, se eu estivesse pegando ali, ó, eu estou criando estou dando um cube create config map, estou dando o nome de game data, estou falando que eu vou pegar do diretório game config, tá? Então, se eu mandar listar essa config map, né? Se eu der um kubectl get config map game data, eu vou ver aqui, ó, o API version, beleza, é do próprio, é do Kubernetes. O que me importa é o data, tá vendo esse conteúdo data? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando o que tem dentro dessa config map. Ele está falando que dentro dessa config map nós temos um arquivo chamado game properties. Essa barra identifica que isso aqui para baixo é conteúdo do arquivo. E aí dentro desse game properties tem várias chaves e valores, tá vendo? Ele tem um outro arquivo chamado u.properties, tá vendo? E esse u.properties é um outro arquivo. Então, olha lá, várias e várias configurações dentro dele, certo? Então, aqui a gente criou uma config map demonstrada, que possui, então, dois arquivos. Esses dois arquivos têm seus conteúdos e poderão ser substituídos dentro da minha aplicação. O que é interessante? O conteúdo desses arquivos do config map precisam ser chaves e valores? Não. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma execução, como eu citei do Java, e eu quiser substituir o arquivo settings do Nexus, que é responsável por achar os repositórios, eu posso fazer isso. Então, ao invés de fazer o Nexus que está compilando o meu projeto, puxar do repositório do Maven central, eu posso fazer uma troca para injetar um settings dentro da aplicação para forçar que ele faça a leitura de um repositório Nexus local, por exemplo. Assim como eu posso fazer isso com uma aplicação .NET ou Node, né, também. Eu posso, por exemplo, pegar todo o conteúdo do webconfig e colocar esse conteúdo dentro de um config map, de forma que toda vez que eu montar o meu pod, eu injeto essa opção e substituo o arquivo que deveria existir no local. A mesma coisa eu consigo fazer com o Node, né? É um exemplo, né? Eu poderia pegar alguns arquivos de configuração que só são usados em pipeline e injetar eles somente durante o pipeline, né? Por exemplo, um arquivo de configuração do Sonar, né, que a gente usa no Node para que ele rode. Esse comando só é usado durante o pipeline. Então, por que eu preciso que ele esteja no código o tempo inteiro, se até ele é meio padrão para todos os projetos Node que vão ser executados? Então, eu poderia pegar e montar e fazer com que esse arquivo fosse um config map e fazer a ingestão desse arquivo somente no momento do pod. Dúvidas? Tranquilo aqui, cara. Eu fiz uma pergunta no chat aí, mas acho que você já respondeu. Eu tinha perguntado se o config map é o único pro cluster ou se é por app. Mas como você nomeia, provavelmente é um por aplicativo, né? Na verdade, é um por conjunto, né? Porque eu posso ter vários no aplicativo. Tá? Então, ele pode ser global, pode ser só do meu namespace. Vai de você fazer o desenho de como você quer usar esse arquivo. Ah, legal. Valeu, Marcelo. Mais alguma pergunta? Jurandir e Fernando estão acompanhando aí? Tamo sim, cara. Tamo meio. Confesso que tô meio perdido, mas tô tentando entender sim. Tá. Não sei se o Lincoln passou os vídeos anteriores. Ah, a gente acabou de entrar no grupo lá, cara, mas acho que é interessante a gente depois dar uma olhada, né, pra entrar no contexto aí. Tá bom. Mas fica tranquilo, não esquenta não. Depois a gente consegue pegar o caminho das pedras aí. Beleza. Alguém tinha falado alguma coisa? Não? Podemos tocar? Beleza, então entenderam como é que funciona a questão do config map e representar um arquivo, né? Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente monta esse arquivo, que vai ser o exemplo real que a gente vai fazer. Eu vou para o outro tipo agora, que é literais. Então eu posso pegar o config map e eu posso criar ele então a partir de literais, tá?
que é a ideia de criar um config map a partir de uma literal? É eu passar todos os valores que eu quero que sejam colocados dentro do meu config map. Nesse caso, o meu config map ele vai estar funcionando como se fosse no Node um env file, né? Ou seja, um arquivo de configuração de variáveis mesmo, de environment, né? Que eu poderia colocar lá. Assim como um arquivo de chave valores, tá? O que eu estou fazendo é pegando e adicionando literal a literal que eu quero colocar. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um kubectl, create config map literal data é o nome, from literal, daí chave valor 1, posso fazer um outro, from literal chave valor 2 e assim por diante. Então aqui eu poderia estar fazendo é, from literal usuário, from literal senha e o valor da senha, e eu poderia colocar vários, tá? Esse processo de fazer from literal, eu e o Diogo a gente está usando isso para os secrets, né? Então os secrets das aplicações que a gente está usando na conta, eles são feitos dessa forma. A gente cria uma secret e essa secret é criada a partir de várias chaves que a gente vai colocando, né? Uma abaixo da outra, para poder criar uma secret. No caso, a gente está usando uma secret por aplicação. E aí cada secret tem dezenas de chaves e valores lá dentro, né? O Diogão que gosta dessas chaves e valores aí. Caraca, é um Essa secret de desencriptação? Peraí, desculpa, vamos lá? Essas secrets são as secrets para decriptar as chaves lá de... também. Na verdade, tem tudo lá. É que a secret, na verdade, é só a forma de armazenar é diferente do config map. Enquanto o config map armazena o conteúdo dele limpo, a secret pega o value e joga ele em base 64. Só isso. Pense assim. Mas a gente coloca senhas lá, manja, tipo, tudo que é... Como, ao invés de criar um arquivo de configuração, a gente usa sempre as secrets, né? E aí ela injeta isso no código como uma variável de ambiente. Legal. Então, por exemplo, no meu caso, ali, por exemplo, as chaves da Multibag, da Zup, seriam essas literas aí? Isso. Poderia ser essas literas, exatamente. É que não sabemos se vai ser por causa que nós temos outras estratégias para armazenar esse tipo de coisas mais sensíveis, mas a gente, por exemplo, utiliza assim. Isso. Pensa assim, tudo que for variável de configuração, por padrão, seria bom usar dessa forma, tá? Através de config maps. A secret, ela é um caminho seguro do Kubernetes, mas, por exemplo, como eu te falei, o padrão dela é base 64, então ela não é segura, né? Qualquer um que tem acesso ao Kubernetes pode ir lá e mudar e ler essa informação. No Neon, a gente tem uma implementação de um cara que é o Volt, certo? O Volt é uma ferramenta da HashiCorp que a gente substitui ela através de uma interface que o Kubernetes tem, que se chama Admission Controller, tá? E o que ele faz? Ele faz exatamente a mesma coisa que a Secret. Ele injeta o valor de acordo com a requisição que o pod faz, entendeu? E aí é muito mais seguro, porque essa informação ela está numa base realmente criptografada e ela só entra no Kubernetes através da ingestão. Então a gente tem uma pessoa que gerencia isso lá no Vault, cadastra essa informação no Vault sem ninguém saber, então você não tem como ver essa informação, ela está criptografada mesmo, e ela só é visível dentro do Kubernetes, dentro do pod, entendeu? Maravilha. Você vai escutar o nome, como é que eles chamam aí, Diogo? Cofre de senhas. Eles estão chamando de cofre de senhas. É isso aí. Entendeu? Eu tive um contato primeiro lá com o Volt já. O Volt é legal. Eu usava ele bastante para guardar chaves criptografadas e tudo mais, mas essa integração que eles estão usando junto com o Kubernetes ela é muito boa. Né? Legal. Então, continuando aqui. Então, config map, assim, e aí não tem diferença. O que muda, né? Se a gente prestar atenção, a gente pega aqui, ó, o conteúdo do config map, como é que ele ficou? O que mudou foi aqui, ó, dentro do data, ele ficou chave, valor, chave, valor. Se a gente voltar no exemplo anterior, o que acontece aqui? Data, e aí você tem chave e continua sendo chave e valor, só que é chave e o valor é um conteúdo de um arquivo, tá? Então, a diferença só está em como eu estou armazenando a informação. Se eu armazenei de um arquivo a chave
fica o nome do arquivo e o value fica o conteúdo do arquivo. E se eu fizer from literal, fica chave, valor normalmente. Beleza? Então, alguma dúvida até aqui da diferença entre o arquivo e uso de literais? Não? Diogo, uma informação só para você saber. Eu encontrei um parâmetro no Secret que eu não conhecia, que eu acho que eu nunca usei, que se chama from env file. Putz. Puta, pronto. Tá bom. Já entendeu, né? Como é que a gente podia ter utilizado isso? Mas de qualquer forma a gente não ia poder subir isso no repositório, né, cara? Não ia. Mas, enfim, daria pra tentar pensar em alguma coisa, entendi isso. Não, mas assim, a gente poderia continuar tendo o env file no repositório particular e, Isso, em vez de a gente fazer uma linha de comando que fica fazendo from literal, mantinha o próprio env e só lia o env na hora de criar, entendeu? Vivendo e aprendendo, mano. Pois é. Né? É que a gente tem scripts prontos num repositório no Kubernetes privado, onde a gente tem esses scripts de execução, sabe? Para criar secrets, né? E aí cada um tem, como eu falei, tem 20, 25 literals desse, com todas as chaves e valor que a gente faz inserção. Tá? Então, um trabalhinho aí que a gente fez. Mas legal, então aqui nenhuma dúvida, né? Eu vou mostrar agora então como é que a gente usa isso, tá? Então aí a gente tem que lembrar um pouquinho como é que funciona o pod, tá? Porque isso aqui vai ser bem teórico, mas pra gente entender como que a gente usa. Beleza? Então aqui é um exemplo de um pod, tá? Pra gente pouco importa o que o pod está fazendo. Como é que a gente vai usar a informação que vem do config map? A gente vai usar através desse parâmetro aqui, ó. A gente vai adicionar no nosso container essa chave chamada env, tá? Essa chave env, ela vai ter um name, tá? Esse name vai ser o nome que eu quero que reflita em uma variável de ambiente dentro do meu pod, ok? Então, é isso que é interessante. Então, esse nome que vai estar aqui no name é o nome da variável de ambiente que vai estar lá. Se eu der um print env no Linux, né, eu olhar as variáveis de ambiente, vai ser essa informação que tiver lá. Se eu der um set para puxar as variáveis do Windows lá, vai ser essa variável que vai, esse é o nome que vai aparecer. O env, ele não serve, até antes de eu entrar para a questão do config map, ele não serve só para config map secrets, ele pode ser para chaves que você quer definir mesmo, né? Então você pode, se eu quiser fazer uma variável de ambiente, colocar essa variável de ambiente no meu YAML de construção do pod, eu posso vir aqui e colocar. Digamos, eu estou puxando lá a imagem do Java, ou do .NET, ou do Node, e eu quero fixar uma variável de ambiente dentro desse container. Eu venho aqui, coloco name e coloco value, não value from, né? Coloco simplesmente value, tá? Conforme está aqui, então fica só value. Nesse caso, o que acontece? Eu vou fazer um value from. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer de onde que vai vir esse valor. Esse valor, então, eu estou dizendo que ele vai vir de um config map keyref, tá? Poderia ser de um secret, tá? Poderia ser de um secret. Mas aqui eu estou usando um config map. E aí, quais são os parâmetros que eu vou passar? Eu vou passar o name do config map e dentro do config map, qual que é a chave que eu tô lendo de lá. Lembrando, qual que é essa chave? É o conteúdo lá do data, né? Então, o que está dentro do data? A gente tem aquele conjunto chave e valor. Então, essa chave é o parâmetro que está dentro do meu config map. Então, na teoria, eu não preciso criar dentro do meu config map as chaves exatamente conforme eu quero usar elas dentro do meu ambiente do pod. Eu posso criá-la com um nome diferente e na hora de fazer a referência, igual a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo com que special role vire special level key, certo? Então, eu estou fazendo com que essa chave dentro do meu special config vire a special level key que está dentro do meu pod. Ficou claro isso? O uso?
tá? Então, qual é o resultado disso? Eu vou ter uma variável dentro do meu... Eu vou ter uma environment, né? Uma variável de ambiente dentro do meu pod, no nome Special Level Key. É esse o resultado que a gente vai ter. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui só para mostrar o uso. Então, aqui, só para a gente ver como isso fica, né? Aqui tem um exemplo de duas config maps, tá? Então, eu tenho aqui em cima um config map. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ele se chama Special Config, tá? E ele tem a informação Special Role Vary. Aí, o que nós temos aqui? A gente tem essas três linhas, significa que eu posso manter duas configurações do mesmo arquivo. Então, aqui eu tenho um outro config map. Esse outro config map, ele se chama env-config. E o namespace default, tudo bem, mas o que ele tem lá? Ele tem um log level, ok? Então, aqui a gente tem dois configs maps diferentes, tá bom? E cada um deles tem chaves, né, keys diferentes. Uma chamada special role e a outra chamada log level, beleza? Por que eu coloquei esse exemplo? Para a gente poder ver que eu posso também puxar variáveis de ambientes de config maps diferentes, tá? Então aqui, seguindo o mesmo exemplo que eu mostrei agora há pouco, eu tinha pegado o special level key do config map special config e a chave special role, e agora eu vou injetar uma variável chamada log level, que vai vir também de um config map, que vai vir do config map chamado env-config, e que vai vir da chave log level. Perceberam? Então, eu posso puxar de diversos config maps diferentes. Por isso que eu respondi para o Marcelo quando ele perguntou, que na verdade eu posso ter um config map por aplicação, mas eu posso ter mais se eu quiser. Se eu quiser separar de outras formas. Entenderam? Entendeu? Legal. E aqui é um outro exemplo. Qual que é esse exemplo? Esse exemplo já é diferente, né? Naquele exemplo, eu fiz um mapeamento. Então, como eu estava fazendo um mapeamento, só voltar aqui, como eu falei para vocês, eu dei um name para minha variável de ambiente, puxei ela de um arquivo de configuração e lá dentro ela tinha um outro nome. Agora, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou puxar as informações aqui e vou criar um config map, que é esse exemplo aqui que eu estou mostrando, onde dentro dele eu tenho duas chaves e dois values. Até aí tudo bem, não muda nada, tá? Mas eu quero que vocês atentem aqui para o name, tá? Para o name, para key que eu dei. Então aqui eu dei special level e aqui eu dei special type. Por quê? Porque eu vou querer fazer o seguinte, que é o que eu e o Diogo fazemos com as secrets, tá? É a mesma coisa que a gente faz com as secrets. Quando a gente cria secrets, e a secret ela é criada com vários valores, né? A gente não quer ficar fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, já imaginou se eu e o Diogo tivesse que pôr lá no API Neon todas as chaves? A gente teria que ter um arquivo do pod enorme, né? Com todas as chaves que a gente tem, as 20 e poucas chaves que tem dentro das nossas secrets, tá? Então, o que a gente faz para resolver isso? A gente mantém o name da forma que eu quero. Então, aqui, que é no caso special level, special type, já é o nome da variável de ambiente que eu quero que exista dentro do meu pod. E na hora de fazer a ingestão desse valor, o que eu faço? Ao invés de eu pegar valor a valor, eu vou pegar e vou falar que as minhas variáveis de ambiente, tá vendo aqui? Elas vêm de um config map e eu só passo o config map. O que eu estou fazendo? Estou pegando todas as variáveis de ambiente, todos os valores, chaves e valores que estão dentro daquele config map e estou trazendo para dentro do meu container, tá? Então, aqui, por isso que é importante que o nome nesse caso, porque daí nesse caso, o nome vai ser o mesmo que tiver dentro do arquivo. Na outra forma que a gente estava vendo, a gente podia trocar o nome, tá? Né? Então, aqui, ele vai puxar todas as variáveis e todas essas variáveis vão manter o mesmo nome que estiver dentro do config map. Legal? Boa. Beleza? Beleza. Tá. Uma outra forma da gente usar, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui, ele ainda é o exemplo do Env, tá? Mas aqui eu quero mostrar uma coisa interessante, que é assim, eu posso usar o meu Env para alterar
passar parâmetros de execução no início do meu container, tá? Então, olha só, aqui o meu command. O meu command, na verdade, é o comando que faz com que o meu container fique vivo, né? O primeiro comando que é executado. E se eu precisar passar um parâmetro e eu quero que esse parâmetro seja personalizado? Eu posso utilizar esse tipo de sintaxe. Eu posso determinar para ele fazer a leitura da variável de ambiente igual a gente acabou de aprender, né? E aí o que eu faço? Eu consigo usar na própria linha de comando aqui do command os valores. Então, esse caso especial aqui é só para demonstrar que eu posso pegar valores de config map para usar como parâmetros de inicialização do meu container. Tá? Então, não tem nada de diferente dos outros, só está demonstrando aqui que a gente pode fazer esse caso, que é pegar o Special Level Key aqui, o Special Key Type, e passar aqui como se fosse um parâmetro de inicialização, né? Isso seria útil se eu quisesse, por exemplo, a partir de um ambiente, fazer com que o meu container se comporte de um jeito ou de outro. Por exemplo, digamos que eu tenha um pod, e esse pod seja de uma aplicação que ela precisa do parâmetro production no start, né? Não é na variável de ambiente. Ela precisa que na linha de comando, o comando de start seja diferente para produção do comando que seja de dev. Ou, melhor ainda, eu estou usando uma mesma imagem, essa imagem tem duas formas de ser inicializada, né? E eu quero que essa inicialização ela ocorra de acordo com uma variável de ambiente. Eu posso fazer com que o start seja baseado numa variável de ambiente, tá? Então é a forma como eu vou personalizar o meu start. Beleza? Bom, até aqui ok? Porque aqui a gente viu como que a gente usa os literals, né? E como que a gente implementa eles através de valores que são injetados dentro dos nossos pods. Até aqui, nenhuma dúvida? Dúvidas? Não, beleza, Marcelo. Tá de boa, né? O Diogão já tá expert. A próxima aula é ele que vai dar. Tá louco, o Diogão já manja lá, pra caramba. Bora. Então agora qual que é a diferença? Agora eu vou mostrar o porquê que a gente criou config maps a partir de arquivos, né? Porque aqui a gente simplesmente fez a ingestão dos valores e esses valores foram para variáveis de ambiente. Então é aí que entra a diferença, né? Do que é o caso que eu citei lá no começo. Eu quero mapear o web config, eu quero mapear o application properties, eu quero mapear um arquivo de configuração, alguma coisa .js. Então, como que eu quero fazer a troca, né? Quero pegar um settings.xml e colocar na minha aplicação. Como é que a gente vai fazer? Então, olha só como muda a forma, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pegar o meu volume mounts, tá vendo? E aí muda, né? Porque o que é o volume mounts? A gente viu na semana passada, quando a gente coloca o persistence lá, que o volume mounts ele serve para especificar um ponto de montagem, ou seja, eu posso pegar um disco e dizer que aquele disco vai ser montado naquele caminho, tá? Essa é uma ideia, por exemplo, do volume mounts, né? Então, é como que eu uso um ponto de montagem. Só que nesse caso especial, eu vou usar um arquivo, tá? Eu posso usar tanto um arquivo como uma literal, mas o que eu vou estar fazendo é como que eu pego aquele valor e eu mapeio isso para dentro como se fosse um arquivo. Então a ideia é bem simples, né? Eu vou pegar o volume mounts, vou dizer qual que é o name do meu volume e vou dizer onde que esse volume vai ser montado. Então esse volume vai ser montado no etc config, tá? E aí quando eu vier falar volumes, o que eu posso fazer? Eu poderia colocar um disco aqui, mas não. Eu vou colocar o quê? Eu dei o nome, então eu falei que esse volume se chama config volume e estou dizendo que ele vem a partir de um config map. Certo? Então ele está vindo a partir de um config map. Vou dar o nome do config map e vou dizer quais itens que eu vou puxar das minhas configurações. Então, se for um arquivo, o que eu vou fazer? Aqui no key, eu vou passar o nome do arquivo. Então, lá dentro está escrito que o arquivo se chama, no exemplo que eu mostrei aqui agora há pouco, ó, pegar aqui, voltar nesse aqui, no game data. Então, aqui eu estou chamando de game properties, certo? Então, aqui ó, tá, é game properties. Eu poderia vir aqui, então, e usar... Opa, mais um aqui. Eu poderia usar Game Properties aqui no lugar desse Special Level, tá? Então, Game Properties e o nome que eu quero que esse arquivo tenha aqui dentro. Então, digamos que eu quero que esse nome seja game.properties. Ou não, eu quero que seja game.config. Então, seria o nome que a gente estaria usando aqui nesse caso.
Nesse caso aqui, eu não estou usando arquivo, eu estou usando uma variável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a chave special level e vai criar um arquivo chamado keys dentro do meu config, que vai ter o conteúdo de special level, certo? Então, é isso que o ponto de montagem vai fazer. Ele pega os valores que estão dentro do meu config map, e se for um arquivo, ele gera esse arquivo, e se for valores, ele gera um arquivo contendo os valores que eu quero pôr. Marcelo, Diga. uma dúvida. Porque, teoricamente, dá pra gente montar os volumes mesmo, né? Os volumes físicos ali, né? Aham. Qual que é a diferença entre montar o volume pelo config map ou fazer isso, por exemplo, direto pelo pod ali, enfim? Ficou clara a pergunta? É... Me explica um pouquinho melhor. Vamos lá, deixa eu ver. Tá, vamos lá, vamos lá. É que assim, pelo que eu entendi, beleza, eu entendi que o config map é pra você fazer isso com um arquivo de configuração. Putz, preciso colocar um XML na pasta C2 pontos. Uhum, Certo? aham. A aplicação vai usar, beleza, isso aí, entendi. Mas eu poderia fazer isso também com os próprios volumes lá da minha imagem, não conseguiria? Ah, na hora de montar a imagem, correto? Isso, é. Aqui eu tô fazendo em que momento? Acho que essa que é a dúvida. Aqui você está fazendo na hora que você está rodando a imagem, você está no pod. Então, nesse momento eu não tenho a imagem, é isso? Não, a imagem já está pronta. Se ela tá pronta, eu poderia ter compartilhado, né? Ou não, o volume. A imagem tá pronta, mas não necessariamente eu tenho aquela imagem rodando, é isso? Não, não, vamos lá. Você está com a imagem pronta. E digamos assim, ó, vamos lá. Eu construí a minha imagem, tá? E eu não coloquei. Quando eu fiz a construção da imagem, eu posso colocar um volume e esperando que esse ponto de montagem aconteça. Só que o que acontece? Quando você vai rodar o Docker, você não tem que dizer quais são os pontos de montagem? Sim, sim. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de eu pegar o meu ponto de montagem e falar que meu ponto de montagem é uma pasta local, certo? Eu estou dizendo que o meu ponto de montagem é o conteúdo de um config map. Tá. Aí, beleza. Você entendeu? Essa é a diferença. Na semana passada a gente viu exatamente o inverso. A gente viu como que a gente pega o ponto de montagem e monta isso num disco. Legal. Tá? E aí, aqui é a mesma coisa, só que a ideia é que aqui a gente está pegando o conteúdo de um config map e gerando um arquivo. Poderia ser um arquivo realmente físico que existe na minha máquina local, que eu estou lendo externamente e jogando dentro do meu container. Tá bom, mas aí ele vai com a formatação do config map mesmo, certo? Do jeito que estiver no config map. Então, se no config map eu coloquei um arquivo, né, igual a gente fez, eu puxei from file, ele vai jogar o conteúdo daquele arquivo como se fosse um arquivo dentro da pasta, entendeu? Ou realmente dá pra fazer exatamente o esquema do env mesmo. Sem Exa tirar nem... Exatamente, dá para fazer isso, dá para gerar um arquivo .env dentro da sua pasta se você quiser, entendeu? Dá para fazer exatamente isso. Entendi. Beleza. Beleza? Tá? Marcelo, Oi. pegando o gancho aí do que o Diogo falou, se eu for puxar, por exemplo, você colocou o Special Config, né? Um config map que você criou. Se ele tiver mais valores, além desse Special Level, underline level, eu tenho que necessariamente descrever ele nesse campo itens, ou se eu simplesmente jogar, esses valores já ficam disponíveis para mim? Não, assim, se você, no caso aqui eu estou dizendo qual eu quero, mas eu posso não dizer qual eu quero e ele vai puxar o arquivo inteiro. Ah, entendi. Aí lá dentro você usa como bem entender. Você já tem que estar esperando que ele vai gerar, porque o que ele vai fazer? Ele vai gerar um conteúdo lá dentro do seu etc config, nesse exemplo, contendo todas as suas chaves, tá? Por isso que assim, Mas aí elas não necessariamente viram variáveis de ambiente. Eu tenho que dar não, esse mapeamento aqui não é virar variável de ambiente. Isso aqui vira um arquivo, tá? Esse é o ponto. Aqui vira um ponto de montagem. Então, nesse ponto de montagem, ele vira um arquivo, ele não vira variável de ambiente. No caso do Diogo, é porque quando a gente sobe o Node, se existir um arquivo .env, ele carrega esse arquivo como se fosse variável de ambiente. Entendeu? Então, no caso do Diogo, se ele fizesse esse mapeamento, quando a aplicação sobe, ela entenderia que aquilo é variável de ambiente, mesmo que eu entrasse no pod. Quando eu entrasse no pod e desse um print-env lá, no ambiente não teria carregado. Mas para a aplicação, como está no ponto .env, aquilo seria variável de ambiente, entendeu? Entendi. Pô, legal, cara. Legal demais. Muito bom. Eu acho que até, por exemplo assim, até uma dúvida meio off-topic, mas por exemplo, carregar as variáveis de ambiente dentro do pod, acho que é tranquilo, porque a gente sempre tem controle do que está dentro do pod, né, cara? Mas, por exemplo, se eu conseguisse acesso... mas se eu conseguir acesso, eu vejo o arquivo também.
Não valeu a minha pergunta. É porque eu tava tentando pensar o seguinte, se eventualmente gravar isso dentro de um arquivo seria mais seguro do que deixar isso exposto como uma variável de ambiente, entendeu? Mas acho que não, nenhum dos dois Não, casos. nenhum dos dois casos. Porque, assim, a partir do momento que você está dentro do pod, você tem visão. Você precisa ter visão, porque da aplicação precisa ver, né? Sim. Beleza? Entendido aqui? Mais dúvidas sobre esse ponto? Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante é quando a gente tem, por exemplo, o mesmo pod com mais de uma aplicação rodando. Aí vamos supor que eu não quisesse que uma aplicação enxergasse coisas da outra, né? As variáveis da outra. É, Isso, sim. talvez aí. Mas aí entra um ponto, Diogo. Olha só que interessante. Como você falou, um pod, ele pode ter várias aplicações rodando. Porém, o recomendado é que cada container tenha apenas um, correto? Isso é. Então, o que acontece? Olha só, a especificação aqui ela é por container, Ah, tá legal. tá bom? Então, mesmo que meu pod tenha 3, 4 containers, eu vou ter que ter a replicação em cada um dos containers. Levando em consideração que cada container tem vai ter uma única aplicação, resolve-se o problema. Beleza? Tá bom? Aqui eu só falo um pouco das secrets. Eu já imaginava que não ia dar muito tempo da gente falar sobre elas, tá? Mas então aqui só eu explico. A diferença, gente, é muito simples. A secrets, ela tem... ela serve para que a gente coloque os valores em base 64. Basicamente isso. Ela não permite que eu faça isso com um arquivo inteiro, tá? Então ela não tem o tratamento do tipo, eu vou pegar um arquivo e vou encriptografar o arquivo inteiro. Ela sempre trabalha com chave e valor, tá? Basicamente é isso, eu não vou nem ler o que está aqui, mas essa é a diferença. Por isso que ele tem o from file. O que o from file faz? Enquanto o from file do config map pega o arquivo inteiro e criptografa, o from file do secrets, ele entende que quando eu faço um from file, eu estou puxando o conteúdo de uma única secret, tá? Então, de um único key. Então, ele vai me trazer um valor, tá? Então, ele não serve para eu carregar um arquivo com vários conteúdos, tá bom? Ele serve para eu carregar um arquivo com alguns conteúdos apenas. Se eu quiser vários conteúdos, aí a gente vai usar o from env file, que eu acabei de falar para o Diogo, que eu descobri como que ele funciona, que daí a gente consegue carregar vários conteúdos e aí sim ele gera várias chaves para aqueles arquivos. Beleza? Então, essa é um pouco da diferença. O que eu programei para a gente fazer aqui? Só um exemplo, né? Mostrar isso rodando, mas é bem simplesinho o exemplo que eu trouxe hoje para a gente fazer isso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para a gente, pra gente ver. Deixa eu só puxar aqui. Beleza. Aqui é lá na nossa telinha, nosso Hello Minikube. Beleza, vocês estão vendo aí já, né? Então, deixa eu... Não tá mostrando aqui não, Marcelo. Tá aí não? Não tá aparecendo o Create Minikube? Oi? Tá na apresentação. Tá na apresentação? Tá. Pra mim aqui mudou já, tá no Create Minikube. Eita, deixa eu dar um reload aqui. Normal, normal. O Teams é uma maravilha. Adoro ele. Beleza, vamos lá, todo mundo tá vendo a tela preta aí, bonitinha, tá carregando ali o nosso Hello World, né? Nosso camarada. Marcelo, Pode ir falando. com relação aos secrets, você disse que ele é base 64, né? Eu só consigo alterar, dar mais segurança para esse objeto com solução de terceiro ou dentro do próprio Kubernetes a gente consegue alterar? Você fez uma boa pergunta que eu nunca me fiz essa pergunta. Eu não sei te responder. Você falou padrão, né? O padrão é base 64. Realmente. Eu nunca fiz essa pergunta se é possível a gente alterar, né? Mas a gente pode... Vou pesquisar e eu trago essa resposta para você melhor. E até um complemento da pergunta aí. Ah, Fazer base 64 e não fazer nada é quase a mesma coisa, né, cara? Não, mas não é mesmo, cara? aham. Acho que é só pra não deixar exposto o visual ali. Alguém bateu o olho sem querer e viu, entendeu? Sim, exato. Mas eu acho que é muito mais isso, porque, por exemplo, quando você coloca a base 64, no dashboard você não vê o valor, você só vai ver o valor se você entrar dentro do Kubernetes
do pod e mandar imprimir as variáveis. A gente faz umas gambiarra lá no comandinho, né? Lembra que a gente desembaseia lá? Isso, mas então, mas aí você tem que ter acesso ao Kubernetes para poder puxar a secret e daí sim, a partir disso, você fazer. Então, se você exibir só o conteúdo dela, eu posso copiar o valor e montar isso de outra forma, né? Então, isso realmente tem seus pontos, tá? Então, eu vou puxar aqui a informação. O que eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês? Depois eu mando o comando para vocês, não sei se alguém quer fazer junto aí, tá? Mas, ó, eu vou colocar aqui só para lembrar, né, os meninos que estão aí novos, só para a gente ver, isso aqui é um Kubernetes, tá? Então, ele é na nuvem para a gente poder olhar, então ele tem um único nó rodando aqui para a gente poder trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um arquivo, que eu vou pegar de exemplo, tá? Que é um arquivo que eu vou chamar de redisconfig, tá vendo aqui? O que ele tem dentro dele? Ele tem duas informações só para a gente demonstrar, tá? Então, ele tem lá um max memory de 2 MB e um max memory policy de all keys LRU. Beleza? Simples, que é uma configuração, tá? Esse arquivo ficou aqui, eu acabei de baixar, então ele está aqui, ó, redisconfig. Beleza? O que a gente vai fazer com essa informação agora? Eu vou pegar e vou criar um config, né? Um config map a partir desse cara, tá bom? Então, deixa eu pegar ele aqui, que ele sumiu. Nossa, minha tela sumiu. Aqui. Beleza. Aqui. Pronto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando um kubectl create config map, né? Estou dando um nome que é example redisconfig. Estou falando que vai ser a partir do arquivo redisconfig. E beleza. Vou dar um enter aqui. Ele criou esse cara. Como é que eu sei que se ele criou? Eu vou dar um kubectl get config map, certo? E aí vai me trazer lá que existe o example redisconfig, tá bom? Então esse cara tá ali pra gente poder mexer. O que eu quero, o que eu vou fazer? Vou ver o conteúdo dele, né? Vamos ver o conteúdo dele. Então vou fazer a mesma coisa, vou fazer um kubectl get config map, vou passar o nome, mas vou querer ver o conteúdo dele na saída do tipo YAML, tá? Então foi exatamente isso. Get config map -o YAML. E aqui, olha só, o que eu tenho? O data, vamos prestar atenção, o resto são configurações do próprio Kubernetes, né? Mas o que importa pra gente é o data aqui, ó. Esse valor data. Então o que ele está dizendo para mim? Então eu olhando esse config map, eu sei que ele é um arquivo chamado redisconfig e que dentro desse arquivo tem duas linhas, ó, max memory 2 MB e max memory policy all keys, né? Pronto, então isso aqui está certo, a gente já sabe que existe então duas linhas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou pegar um redis, tá? Então vou dar um curl aqui, vou pegar um arquivo de exemplo do próprio redis, tá? Para a gente só usar esse arquivo. Vou dar um VI aqui para a gente ver o conteúdo dele. Tá? Então, ó, redis pod YAML. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos lá. Então, aqui ó, eu tenho dois volumes montes. Estão vendo aqui? Dois volumes montes. Então, um volume monte é o redis master data, tá? Esse cara, eu não estou montando agora e eu não estou me preocupando. Por quê? Porque a gente vai subir ele só para teste mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse redis master de name config, tá? No volumes, eu tenho data aqui que eu estou jogando para um diretório vazio, tá? Então, significa que eu estou fazendo? Eu estou jogando tudo que for do data para isso aqui. Isso aqui é um pouco do ponto de montagem. Poderia ser um diretório? Poderia. Poderia ser um PVC, como a gente viu na semana passada? Poderia. Poderia ser um persist volume claim, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Mas vamos aqui para o nosso exemplo, que é o config. Então, no config, o que eu estou fazendo? Então, olha só, eu estou dizendo que o arquivo config map de nome example redisconfig, tá? E vou pegar o item redisconfig, ok? E vou gerar ele num arquivo, todo o conteúdo que tem dentro dele, tá? Eu vou gerar num arquivo chamado redis.conf, tá? Então é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu vou pegar aquele arquivo que a gente acabou de jogar dentro da config map e vou mapear para esse cara aqui, tá? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Vou sair dele aqui, certo? Já estou com a secret criada, já estou com o meu pod. O que eu vou fazer?
Vou pegar o meu pod e vou aplicar, né? Então, a gente vai rodar um kubectl apply, -f, redis pod, que a gente acabou de baixar. Vou dar um enter aqui, ele vai criar o pod, a gente pode começar a olhar se os pods estão rodando mesmo. Então, vou dar um get pods aqui, beleza. Mas lá está criando, né, o meu redis. Beleza, está dizendo que o meu redis está rodando, tá? Nesse caso, a gente não vai nem testar a aplicação em si, tá? Nesse caso, a gente realmente vai só olhar o arquivo de configuração montado. Para isso, eu vou fazer igual eu fiz na semana passada. Ó, eu vou executar o meu pod para que a gente entre dentro do redis. Então, até aqui é o exec, it redis é para a gente puxar o pod com o nome redis, e o redis clear é o comando que eu quero executar dentro desse cara. Então, ele vai cair aqui na tela do console, né, do CLI do nosso redis, tá? O que a gente vai fazer, então, com essa informação agora? Aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu puxar aqui a informação. A gente vai verificar agora se os valores que a gente colocou, eles realmente estão lá dentro, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar a configuração que o redis carregou, tá? Então, como é que nós vamos puxar essa configuração? Eu vou jogar aqui, ó, um config get max memory, certo? E ele vai me trazer max memory, tá em quanto? Aqui, ó, se a gente puxar aqui a nossa continha básica, ele está em 2 MB. Não foi isso que a gente configurou ali em cima? Ó? Max memory igual a 2 MB, certo? Então, significa que ele puxou essa configuração, tá? Dizendo que a memória seria em 2 MB. O que a gente vai fazer? Vamos puxar a mesma coisa agora para a próxima configuração, que é a Max Memory Policy. Vamos ver? Ele setou o valor para aquilo. Beleza? Então, nesse caso, eu percebi que ele fez exatamente o que a gente queria. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e rodar o bash, tá? E eu vou dar uma olhada aqui, ó, na minha raiz. Então, o que nós temos aqui na minha raiz? Eu tenho um arquivo, uma pasta, desculpa, redis master. E o que eu tenho dentro dela? Um redis config. Se eu entrar dentro dela e dar um cat dentro desse arquivo, o que ele tem? O conteúdo do nosso config map. Percebendo? Muito bom, cara. Legal? Dúvidas? Uma dúvida. Diga. Acho que entra mais um pouco naquela questão do Terraform e tal, né? Porque eu fico pensando assim, tipo, me parece muito volátil todas essas configurações que a gente faz, sabe? Então assim, tipo, putz, beleza, a gente em poucos segundos subiu um redis aí com configuração ali e tal. Mas como que eu faria? Acho que a resposta já tá na minha pergunta, né? Tipo, ter algum cara que gerencia as criações aí. Mas não tem, por exemplo, nada que deixe isso menos volátil, né? Por exemplo, se eu mandar apagar as minhas configs e os meus pods, eu perdi todas as minhas configurações, por exemplo. Sim, perdeu. Essa é que assim, a ideia é por isso que tem a questão de você ter a gestão, de quem pode, quem não pode, mas você pode fazer exatamente isso. Eu cometi esse erro algumas vezes, né? Por exemplo, usando interface visual. Eu achei que eu estava pagando um conjunto de ingress e eu estava pagando namespace. Tem uma diferença bem grande entre uma coisa e outra, né? Porque quando eu pagava o ingress, eu apago só os apontamentos. Agora, quando eu apaguei o namespace, eu apaguei aplicações, secrets e tudo o que tinha dentro daquele namespace, né? Bem que você comentou numa aula anterior aí, né, Marcelo? Sem confirmação, né, do que tem rodando. Isso, sem confirmação. Ele não pergunta. Ele fala, beleza, você quer apagar o namespace? Mas aí fica uma ideia de TCC aí, ó. Fazer uma PR pros caras lá, de poder dar um Ctrl Z, tá ligado? Não, mas é verdade, ó. Pensa só, se você armazenasse todos os passos que você tá fazendo, você poderia, no Ctrl Z, recriar o que você acabou de deletar, entendeu? Sim. São pontos. Mas é que você está pensando exatamente a prova de falhas, mas a estrutura ela é tão legal que é assim, olha só que interessante, é que a gente nunca fez isso no ambiente meio fácil.
Mas o que que a gente pode fazer? Eu vou explicar um pouco, o Diogo conhece lá. Lá a gente tem um ambiente inteiro, né, rodando SQL Server em Dev, tem todas as nossas aplicações, tem Jenkins, tem algumas coisas que rodam tudo configurado, certo? Eu posso chegar no final do dia e dizer assim, quantidade de nós zero, certo? E simplesmente acabar tudo, beleza? Acabar tudo e aí você fala assim, mas poxa, destruiu tudo? Não, eu deletei, sumiu todos os nós, não tem mais nenhum pod rodando, não tem mais nada. Ir lá e desligar os masters, beleza? No outro dia de manhã eu ligar os masters, aumentar o número de nós e ele simplesmente recriar tudo. Todas as variáveis de ambiente, todos os pods, todas as configurações, tudo.